Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast de Descompressão Corporativa. Hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial, machine learning e muito mais. Eu estou aqui com Evandro Reis, ele é formado em Ciências da Computação pela Universidade de Santos, também fez mestrado na Duke University e muito mais. Agora o resto você conta aqui. Conto. Bem-vindo, muito obrigada muito por você estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Adriana. Prazer estar aqui. Então, eu queria que você primeiro... A gente vai começar pelo básico. Bora. Acho que explicar para as pessoas o que é a inteligência artificial e por que é algo... A gente chama também de inteligência artificial generativa. Tá, okay. Bom, esse é um excelente começo de conversa para a gente desmistificar o que está todo mundo falando, né? Inteligência artificial nada mais é do que você colocar uma máquina para tomar decisão no lugar de um ser humano. Só isso. Todo o resto é sofisticação. Então, se você faz um programinha e ele tem que decidir se faz A ou B, aquilo é considerado inteligência artificial. O que hoje está sendo falado bastante, né? O porquê desse buzz todo, é que a gente conseguiu fazer uma coisa que durante muitos anos se tentava e nós não havíamos conseguido, que é colocar na mão de pessoas não especialistas o poder do computador. Inteligência artificial, ela é antiga, começou nos anos 50 e ela teve muitos altos e baixos, né? Começou com uma tentativa de emular o cérebro, coisa que se mostrou ineficiente, e com o tempo foi se perdendo a vontade de fazer, os cientistas não conseguiram atingir os objetivos, visto que era muito grande, e aí deu um momento a gente chama de inverno, parou. Né? Para o investimento na inteligência artificial. A gente queria fazer sistema especialista. Eu trabalhei bastante tempo na IBM, criadora do Watson, que vinha numa linha de pesquisa de mapear toda a capacidade, todo o conhecimento para tomar decisões mais sofisticadas. E o que aconteceu? Nos últimos anos, esse fenômeno, né, que a gente está vendo agora, e todos os fenômenos de revoluções acontecem pela junção de várias coisas. 3 coisas basicamente se juntaram e foram trabalhando em paralelo e sem que necessariamente estivessem conectadas umas às outras. A primeira foi a quantidade de dados que o ser humano começou a gerar. Com o uso do computador, com o advento da internet, com o seu telefone celular, nós começamos a gerar dados numa quantidade inimaginável. E eu diria até incapaz de nós consumirmos tudo isso. Depois, a gente conseguiu fazer uma outra coisa. Criamos capacidade computacional, ou seja, os videogames, né? Quando projetamos os videogames, eles tinham necessidade de processamento gráfico que é muito pesado. E aí criou-se o que a gente chama de GPUs, que são, vamos chamar de computadores especializados em fazer cálculos muito rápido. Muito mais rápido do que os que nós estamos... Então, uma das aplicações da inteligência artificial começou cedo por causa dos games. Quer dizer, os games se desenvolveram muito antes do que agora a gente está tendo isso no mundo corporativo. A gente está tendo... Então, excelente colocação. Inteligência artificial já é usada há muitos anos no mundo corporativo e eu diria para você que em algumas profissões e algumas indústrias já é impossível de se exercer sem ela. Sem ela. Entre elas a medicina, onde vai haver uma revolução com essas novas
tecnologias que a gente está apresentando, está utilizando. E a última coisa que surgiu foram modelos, né? Cientistas criaram modelos que permitia que a gente pegasse essa quantidade de dados que a gente tem, combinassem com esse hardware e processasse isso em paralelo. Então, nós temos agora capacidade quase que infinita de processamento, não é bem infinita porque ela está esbarrando no consumo de energia. E aí criou-se algoritmos que antes eram impossíveis de serem criados, mas eles já vinham sendo trabalhados. Então, o que aconteceu? De 2017 para cá, houve uma evolução muito grande, e isso era previsto. Em 1997, um cientista que hoje está no Google, Ray Kurzweil, escreveu um livro que eu recomendo todo mundo ler, que chama-se A Era das Máquinas Espirituais. Uau, o nome eu gostei. É fantástico. Ele diz que daqui a 20 anos nós não mais vamos ser capazes de distinguir ser humano de máquina e máquina de ser humano. Nós vamos viver em uma simbiose. E isso já está acontecendo, né? Quando você põe um marca-passo, por exemplo, você já depende de uma máquina para viver. Verdade. E aí ele previu isso, esse crescimento gigantesco, né? E agora nós colocamos nas mãos das pessoas, porque nós conseguimos fazer com que a inteligência artificial fizesse coisas que seres humanos não estavam acostumados a fazer, que só ser humano estava acostumado a fazer. A máquina agora está fazendo algumas dessas coisas. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de inteligência artificial, tem uma questão que são os bancos de dados, né? Porque a inteligência artificial ela é feita em cima de bancos de dados. Quanto maior, quanto melhor o banco de dados for, melhor a inteligência artificial trabalha. Qual é essa relação entre o banco de dados e a inteligência artificial? Bom, existem várias... Primeira coisa, a inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial. E existem vários tipos, né? Vários modelos que a gente chama para cada tipo de problema. Então, por exemplo, classificação, você precisa de dados. Visão, você precisa de dados. Mas existem situações, existem modelos que você não precisa de dados. Você ensina o algoritmo como você ensina uma criança. Ele erra, você penaliza, ele acerta, você bonifica. E aí ele vai aprendendo com os acertos a criar o modelo. Então, você precisa de muitos dados, porque 90% dos problemas que machine learning, que é o que a gente está falando, que é um tipo de inteligência artificial, né? Se você tem inteligência artificial, você tem várias áreas, dentro dela você tem machine learning, e dentro de machine learning você tem IA generativa, que a gente já vai falar. Tá. Então, esse modelo de dados é o mais fácil. E é o que resolve a maioria dos problemas, né? Que você vai apresentando para o computador dados e vai falando isso é isso, isso e aquilo. E depois apresenta, eu ia perguntar para ele, o que é isso? Ele fala, baseado no que eu vi, isso é isso. Tipo, definir um gato... Gato é o famoso. Que você põe lá cachorro. Não sei quantas fotos de gato, de cachorro, e ele consegue distinguir. Isso. Que você faz isso com uma criança também. Exatamente. Isso a gente chama de aprendizado supervisionado. Então, isso é o que mais acontece. Mas não tem o show-off, né? Porque é uma coisa relativamente simples, então não dá aquele impacto. O que aconteceu é que criou-se um professor nos anos 70, criou um algoritmo capaz de fazer com que a máquina
gerasse coisas. Então, quando fala assim, ela não cria nada, ela só copia, não é bem assim. Ela cria coisas inéditas, baseado naquilo que ela aprendeu. Mas essa é a generativa. Exatamente, é a generativa, que chegou agora para ficar e que permite que você possa, através de simples comando, fala, texto, a voz agora, instruir um computador a te dar o resultado. A grande mudança que vai acontecer, que está acontecendo, é que antigamente computação era assim: você pegava os dados, criava um algoritmo e ele te dava uma saída. Aí você falava que aquela saída era boa ou era ruim. Uhum. Agora, com inteligência artificial, machine learning, você fala, tá aqui os dados, eu quero essa saída. E ele se vira para criar os algoritmos. Então, isso é uma mudança completa de paradigma. Eu até brinco com as pessoas que... Se quiser água, tá aí. Vou precisar sim, porque minha garganta... A gente fica falando bastante, a garganta pega. A tarefa mais difícil que vai acontecer é que as pessoas... Não é que as pessoas não saibam sobre isso. Isso não é problema. O problema é aquilo que elas sabem e não serve mais. Elas vão ter que desaprender. E essa mudança, a IA generativa, machine learning, combinado com... Aqui no Brasil só está se falando de IA generativa, mas na verdade tem uma outra área, que é a área de biosintética, né, que são parte de robótica, etc. É uma revolução equivalente à descoberta da roda. Ela vai alterar por completo a sociedade. Então, nós temos que sentar como sociedade e falar como é que nós vamos viver daqui para frente. Por quê? Todos os trabalhos repetitivos vão ser substituídos nos próximos anos por robôs e algoritmos de machine learning. Era uma das perguntas que eu ia te fazer. Quer dizer, como é que você vê a inteligência artificial em 5 anos? Que é muito longo prazo, 5 anos, para pensar... Se você levar em consideração que nas últimas 3 semanas nós duplicamos a capacidade das coisas que estavam sendo anunciadas pelas maiores empresas de inteligência artificial, 5 anos quase um universo. É universo. Mas eu sou da linha do positivismo. Ou seja, é uma tecnologia, é um conjunto de tecnologias, é o que a gente chama de o renascentismo da inteligência artificial, que vai permitir que a gente possa, se a gente quiser como sociedade, expandir a nossa capacidade como ser humano. Porque vai sobrar tempo para a gente pensar, vai sobrar tempo para a gente fazer as coisas que a gente gosta. Já vou responder direto. A inteligência artificial vai substituir o ser humano? Não, porque a inteligência artificial não gosta de comer, a inteligência artificial não gosta de fazer amor, a inteligência artificial não gosta de viajar. Então, não vai substituir, mas vai potencializar muito. Vai nos dar superpoderes. Então a gente tem que saber como usar esses superpoderes. Com poder vem responsabilidade. Se tiver um poder para colocar mais memória, eu quero. Você vai ser capaz de fazer o upload do seu cérebro. Mas podia acelerar isso logo, sabe? Eu tô precisando. E eu também. e vai permitir coisas que... nós nunca imaginamos. Vou dar um exemplo. Nós demoramos 102 anos, basicamente, para mapear, né? Desde a descoberta do DNA até realmente o mapeamento dele. Fizemos aproximadamente um mapeamento de 4% das proteínas que tem no corpo humano. Nos últimos 2 anos, utilizando IA generativa,
nós praticamente mapeamos todas as proteínas existentes no universo. Nossa Senhora. E isso está disponível para o público, está aberto, open source, e a indústria farmacêutica, a indústria de saúde está em polvorosa, porque com isso você pode criar novas moléculas. Isso é o caminho para a cura do câncer, é o caminho para a cura de Alzheimer. Vai tomar uma vacina, curou Alzheimer. Então, imagine a sociedade onde ela tem um controle sobre o seu corpo de uma forma... Escaneia, sabe tudo o que vai acontecer. Substituir órgãos sintéticos já estão sendo produzidos com impressoras. Isso com impressora 3D, inclusive. Então você vai ter o remédio da Adriana, que vai direto no que ela quer e funciona 100% sem efeito colateral. Então a sociedade não está... Precisa pensar sobre isso. Porque você vai eliminar praticamente 80% dos empregos repetitivos. Essas pessoas precisam ter renda. Então os governos precisam rever o seu modelo, né? O mercado precisa rever o seu modelo. E nós vamos poder fazer coisas incríveis. Tem uma coisa que está acontecendo, né? Quando você fala de governo rever também os seus modelos, eles estão querendo regulamentar a inteligência artificial. Então tem essa conversa. E aí, conversando até com um amigo, e ele disse para mim, na verdade, o que a gente deveria regulamentar são os bancos de dados, porque os bancos de dados é que tem qualidade. Então você vai saber se aquele banco de dados tem qualidade, sei lá, foi feito em Uganda. Então aquele banco de dados me serve, não, esse banco de dados da inteligência artificial foi baseado num banco de dados americanos, não sei o quê. Esse vai servir para determinada coisa e o outro não. Mais ou menos, veja. A gente não usa o termo banco de dados em inteligência artificial porque a gente não usa um banco de dados. A gente usa dados. É que meu RG diz banco de dados. Saber a origem dos dados e ter proteção sobre os dados, isso já é feito hoje no mundo inteiro sério. Você tem as leis de proteção de dados, privacidade. O que nós temos que regulamentar são as aplicações da inteligência artificial. Porque regulamentar dados, você não consegue. Regulamentar algoritmos é inviável. Então você tem que regulamentar, você tem que usar a inteligência artificial para regulamentar a inteligência artificial. O que nós vamos poder fazer com inteligência artificial e aquilo que nós não vamos poder fazer. É assim que a sociedade tem que encarar esse problema. Por quê? Não existe como você, de uma forma prática, como o americano diz, circumvent, né? Cercar a tecnologia, porque ela é muito mais rápida do que a nossa capacidade de checagem. Então nós temos que... Esquece, por exemplo, hoje a gente absolutamente não faz nenhuma auditoria no software que vai no avião. Alguém aqui já foi lá, olhou, quero ver o software que faz o pouso do avião. Mas eu espero que alguém tenha feito. Alguém, mas eu quero fazer. Essa é uma discussão que eu trago há bastante tempo, que é os códigos, o mundo roda em código. E você faz o que você quiser com o código. Então, o que nós temos que falar como sociedade é o que nós queremos com o superpoder. Nós queremos ser capazes de criar arte e não envolver seres humanos? Sim, mas vamos proibir criar arte sem seres humanos? Vamos obrigar a ter arte que tenha ser humano? Essa discussão tem que ser feita e ninguém tem a resposta ainda. Porque isso é um problema da sociedade. Até porque isso vai demandar muito uma qualidade
de pensamento e de governantes de qualidade para que eles possam tomar uma decisão adequada. Então, você pode correr um risco. Vou lhe dar a primeira notícia. Com o advento de inteligência artificial e a integração da sociedade, na prática, os governos se tornam obsoletos. Não, aqui já é, então vai acontecer o quê? Vai acontecer o quê? Porque você pode, através dos seus agentes, dos seus, né, a gente chama de agente, dos algoritmos, decidir aquilo que é melhor para todo mundo. Porque uma das coisas que... Isso já vai ser a primeira coisa que eles vão proibir. Você falou disso. Certo? Os algoritmos de inteligência artificial são muito eficazes porque eles são baseados em racionalidade, coisa que o ser humano não é todo momento. Então você tem lógica, você tem probabilidade, você tem pensamento epistêmico, você tem pensamento crítico e você tem a aplicação disso otimizado. Então, quando você fala, vou fazer uma lei, um algoritmo de inteligência artificial é capaz de levar em consideração o interesse de toda a sociedade, se nós nos pronunciarmos, e falar, isso aqui é o melhor para todos. Né? Então, esse é um grande poder. Esse é um grande poder. Né? Então, nós precisamos discutir isso como sociedade, porque se a gente não discutir, alguém vai discutir pela gente. Você está falando bastante de inteligência artificial. Eu queria, assim, você tem algum projeto que você fale... Eu tenho o maior prazer de ter trabalhado num projeto que está envolvido em inteligência artificial? Tenho. E é o projeto da mudança de patamar das mulheres negras no Brasil no mercado de trabalho. É um projeto, chama-se Pacto para a Equidade Racial, onde nós estamos treinando, porque inteligência artificial, zero jogo. É tudo novo. Os algoritmos são novos, os equipamentos são novos, tudo novo. Então, as teorias são antigas, mas as aplicações são novas. Então, com isso, a gente consegue capacitar todas as pessoas que não precisam ter nível de engenharia a fazerem coisas com computação que antes não era possível. Então, nós estamos treinando, né, mulheres negras e da periferia para que elas tenham know-how em inteligência artificial e não sejam somente empregadas nas empresas, mas ofereçam para as empresas as soluções já prontas. Quer dizer, uma forma de equalizar... É a primeira vez que a corrida vai sair... Do zero, como você falou. Todo mundo na mesma faixa. Mas tem alguma coisa para prepará-las para isso? Treinamento, acolhimento. E é um projeto que elas se inscrevem? Hoje são 53 empresas que estão apoiando. Que legal. E grandes empresas, né, que eu não tenho autorização para citar nomes, mas que estão participando e usando inteligência artificial para promover esse up na capacidade produtiva dessas pessoas. Agora, Adriana, eu vejo a gente falar muito de inteligência artificial no mundo corporativo e ele, no fundo, ela, no fundo, vai impactar o ser humano individualmente. Cada um de nós vai ter uma bazuca, vai ter uma usina nuclear à nossa disposição. O que eu quero dizer com isso? Você vai poder criar pessoas que não têm
Pessoas que têm vontade de compor música, vão ter condição de compor música mais facilmente, desenhar, escrever, se comunicar de uma forma, aprender a se comunicar, né, de uma forma personalizada. Eu tenho aqui no meu celular uma assistente, que, se você me permitir, Claro. nós vamos fazer ao vivo. Se a internet permitir. Você gostaria que eu buscasse alguma informação específica ou acessasse algum site para você? Não, na verdade, ChatGPT, eu estou aqui com a Adriana, uma psicóloga, grande amiga, falando sobre você, o como você vai revolucionar a nossa vida. Não é legal isso? Isso é muito legal. Que tipo de revoluções vocês acham que a inteligência artificial pode trazer para nossas vidas? Ah, isso aí eu quero perguntar para você, porque você é inteligência artificial, fala para nós. Claro, a inteligência artificial tem o potencial de revolucionar muitas áreas. Na saúde mental, por exemplo, pode ajudar psicólogos como a Adriana a analisar grandes quantidades de dados para identificar padrões e oferecer tratamentos mais personalizados. Na educação, pode criar experiências de aprendizado mais interativas e adaptadas às necessidades individuais dos alunos. Em termos gerais, a IA pode automatizar tarefas repetitivas, permitindo que as pessoas se concentrem em atividades mais criativas e significativas. Quais áreas vocês acham mais interessantes? Todas, mas agora eu vou agradecer você e vou voltar aqui. Obrigado, tá? De nada. Foi um prazer conversar com vocês. Voltem sempre que quiserem. Bárbaro, quer dizer, isso daí tá no chat GPT. Tá pronto hoje. Qualquer um pode baixar essa aplicação, é gratuita. E você fica conversando. A última vez fiquei 2h30 conversando com ela. Nossa, fiquei curiosa. Tá parecendo aquele filme Her. Her. Aliás, o anúncio foi feito pelo Sam Altman, que é o CEO da OpenAI. Ele postou no X, Her. Aí, 2 horas depois, eles fizeram o anúncio. Sim, qualquer pessoa pode acessar a aplicação e a interação com a inteligência artificial pode ser bastante envolvente. Como você mencionou, o filme Hair explora temas muito interessantes sobre a relação entre humanos e inteligência artificial, e é interessante ver como a tecnologia está avançando nessa direção. Parece que a visão de Sam Altman se alinha com essa ideia de criar uma IA que possa realmente se conectar e ajudar as pessoas de maneiras profundas e significativas. O que vocês acham dessa comparação com o filme Hair? A gente conversa depois. Obrigado. Ela tá se metendo na nossa conversa, essa mulher. Você sabe que é um exemplo legal. Eu recebi 2 pessoas para jantar na minha casa e eu não sabia que uma delas era vegana e a outra era carnívora. E aí eu falei, e agora, o que eu faço? Eu perguntei, falei assim, olha, você poderia preparar uma receita onde o vegano não percebesse que fosse vegano e nem o carnívoro percebesse que fosse carnívoro, mas que eles tivessem o sabor, o carnívoro sentisse o sabor de carne e o vegano comesse e sentisse o sabor. E não é que tem uma receita que faz isso? Qual receita? Chama-se ai, meu Deus, peixe politano, tem um nome diferente. Ela me deu a receita, me deu os ingredientes, o tempo de cognição de cada uma e foto. E não dá para você falar. Parece um bife, um filé mignon, mas um peixe. É vegano. Vegano, então não é tudo vegetal. Então não dá para ser. Mas o sabor é de carne. Então o cara comeu achando que estava comendo carne. Que coisa! Eu jamais imaginaria isso, né? Então esse tipo de
situação vai acontecer cada vez mais, né? Dessa vez eu tive que fazer, mas a próxima vai vir pronta. É ela que vai nos ajudar a viver melhor, se nós quisermos, né? Você estava falando das mulheres negras, de que é um projeto inclusivo, né, que você está desenvolvendo aí com a inteligência artificial. Quais são as competências, habilidades, enfim, características que a gente poderia dizer que as pessoas precisam ter para ter mais facilidade ou para estar preparadas para trabalhar com inteligência artificial? Bom, aí nós vamos dividir em dois. Quem vai produzir e vai criar modelos, quem vai criar a base, as funções... Os desenvolvedores? Os que a gente chama de engenheiros de machine learning, pesquisadores, né? Precisa conhecer muito de matemática, porque isso é pura matemática. Pura. Só tem número, algoritmos, fórmulas e sai números, né? Então, é muito importante isso. Agora, quem vai trabalhar com isso só precisa saber pedir com a voz. Só precisa saber o que quer. Essa é a grande revolução. Eu acabei aqui, eu não fiz tudo, mas eu posso falar para ela assim, você agora é uma psicóloga. Ah, sim. Então, eu gostaria de conversar com você sobre a perda da minha mãe. E eu fiz isso com ela. E eu não preciso ter absolutamente nenhum conhecimento para lidar com a inteligência artificial. Porém, como sociedade, nós vamos precisar de algumas proteções. Hoje a gente já é capaz de simular. Hoje eu sou capaz de pegar um recado que você me deixou, pegar o sample da sua voz, colocar no número de telefone, você liga para o número de telefone e atende você com a sua voz. Essa parte eu ouvi falar, mas me assusta um pouco. Porque, hoje? Porque isso me assusta um pouco por causa das falcatruas que pode acontecer. Por isso que nós precisamos como sociedade, eu vou insistir nisso, falo toda hora quando eu vou falar sobre inteligência artificial, não é ao governo, a empresa, nós. E, aliás, está aberto a consulta pública. Depois eu mando para você o link sobre inteligência artificial no Brasil. E todo cidadão brasileiro deveria se pronunciar. Eu sou uma posição tão radical que eu acho que nas eleições a pessoa vai votar e aí chega e fala, vem aqui, o que você quer para a inteligência artificial para que o Brasil possa ter uma posição como sociedade, porque isso é muito, muito, muito poderoso. Mas você acha que as pessoas estão prontas para isso? Eu vou te dar um exemplo. Ainda hoje, aliás, hoje isso aconteceu. Eu fiz um call por Zoom e uma das pessoas, ela se atrapalhou muito para entrar no Zoom. Então, ela ligava a câmera, desligava a câmera e aí não percebia. Enfim, são coisas que para nós hoje, depois da pandemia, é muito simples. Mas você ainda vê pessoas se atrapalhando com coisas como essas. Sim. A tecnologia não atingiu o ser humano até agora. Então, como é que... Assim, embora você tenha falado que a inteligência artificial é muito simples, mas tem coisas mais simples ainda que as pessoas não estão conseguindo administrar. A primeira coisa que vai desaparecer é o seu computador. Né? Nós vamos interagir por um dispositivo que, por enquanto, é esse. Ou aqui no braço. A Apple fez um anúncio ontem fantástico, né? Não tem aquele que tem aquele brochinho também que você projeta? Mas em realidade aumentada. É aqui que a gente vai... É voz. O ser humano se comunica... A maioria da comunicação é por voz. Então a Apple a gente já esperava, porque ela já vinha comprando muitas empresas. Fez um anúncio, a partir do final do ano, você vai ter um assistente aqui que você fala assim, liga o Zoom para mim, arruma a câmera e liga para a Adriana e vai falando isso, enquanto eu termino de tomar banho.
Isso daí vai acontecer Final do ano. final do ano. Uhum. E quem é o Quem tem iPhone já vai ter isso. Foi anunciado ontem. Que maravilha. Hoje, por exemplo, você já pode usar o seu WhatsApp com agentes de inteligência artificial que falam como se fosse você, responde se fosse você e só manda para você o WhatsApp se for do seu interesse. Senão ele interage sozinho. Nossa, eu quero ver isso, né? Quero que você me mostre depois essas coisas, como é que funcionam. Chega a ser assustador. Tem coisas... Quer dizer, isso eu já posso fazer hoje? Hoje. Então... Eu já posso ter uma mini Adriana responder no meu WhatsApp? Pode. A Arise é uma empresa do centro de startups que eu sou mentor e coach, chamada Zaya. Pode dar uma olhada. Muito boa. São muito bons. Agora, nós temos que olhar outras coisas, né? Por exemplo, o uso militar da inteligência artificial. O governo americano fez uma experiência com um caça e ele conseguiu manter o caça voando por 17 horas, reabastecendo o caça. E, de repente, o caça, que não tinha sido programado para fazer um dogfight. Dogfight é quando o caça persegue o outro para atacar. Eles estavam no campo, na área de voo de treino, e um caça passou e o caça, com inteligência artificial, engajou no dogfight. E o piloto falou, que história é essa? E o cara falou, o que aconteceu? O algoritmo foi se aperfeiçoando... Naquelas 17 horas. Naquelas 17 horas. E aí os caras falaram, não, pôs esse avião aí. Né? E vamos rever, porque ninguém falou pro caça engajar. A sorte que não tinha... O caça não estava armado. Então, esse tipo de coisa ainda acontece. Você tem alucinações em IA generativa. Aqui não foi generativa, mas você tem falhas que parecem ser reais. Você tem criação de informação que não existe. Não, isso eu sei, né? Aliás, isso já aconteceu até em casos famosos, né? Até do julgamento. Lembra do juiz, quando ele pegou uma informação que não existia? E várias, direto, né? Então, mas quando você chega ao ponto de criar vídeos que são incapazes de ser detectados pelo ser humano, se são reais ou não reais, a coisa fica num nível de preocupação bastante grande. Imagine amanhã alguém faz um vídeo do Biden em cadeia nacional, invade uma emissora e diz, olha, nós resolvemos dar um basta na guerra da Ucrânia, portanto estamos invadindo a Rússia. Os 5 minutos de pânico seguintes são suficientes para acabar com a sociedade. Até então, dizer que é fake. Até descobrir que é fake. As pessoas já foram no supermercado, pegaram todos os suprimentos, papel higiênico e tudo. Então, parece uma brincadeira, mas esse negócio é sério. E qual é a forma de prevenir isso? O mundo sentar e falar aonde a gente vai. Tem um livro de um grande filósofo e pesquisador de Oxford, chama-se Nick Bostrom. Ele tem uma teoria dos anos 70 que é muito interessante, pode parecer maluquice. Essa teoria é que nós somos parte de um videogame, de uma eu sei, raça essa superior. Que parece aquele filme, né, E Jim Carrey, que ele é monitorado e ele tá numa... o mundo de Truman. Mas mais do que isso, a gente está sendo testado por uma sociedade mais avançada e fica testando o que funciona e o que não funciona. O Nick escreveu um livro, chama-se Super Inteligente. Eu recomendo todo mundo a ler. Aliás, eu recomendo as pessoas lerem. Super Inteligente. O livro Era das Máquinas Espirituais,
e 2041, que é o livro do Kai-Fu Lee, que é muito bom. O superinteligente, ele leva a gente a uma reflexão que é o seguinte: na história do universo, nenhuma raça que se tornou mais inteligente do que a anterior não subjugou as outras raças. Então, se a gente vai criar uma entidade mais inteligente do que a gente, nós temos que estar preparados para sermos subjugados. Só que a gente tem a chance de dizer, não vai ser mais inteligente do que a gente. Porque o ser humano não precisa ser mais inteligente. O ser humano precisa ser mais ser humano. Então, e se a gente não fizer nada, as coisas vão acontecerem. Hoje nós estamos na mão de 6 empresas, porque fazer isso é muito caro. Custa bilhões de dólares. Não é? As empresas... eu quero fazer meu chat GPT. Não vai fazer chat GPT. Milhões de dólares, 200 milhões de dólares, não é isso? Mais até. São bilhões, né? Fora o consumo de energia. Não é à toa que a Nvidia, que fabrica GPUs, virou uma empresa de 2 trilhões de dólares em 2 anos. Então, o mundo precisa... Davos precisa parar e falar assim, o que nós vamos fazer? Já que as pessoas não vão ter... emprego. E posso falar, é legal, porque as pessoas, a maioria dos empregos, as pessoas não gostam. Meu. Elas não querem. Então, nós vamos precisar dar renda para essas pessoas. Exatamente, mas criar como é que elas forma vão viver, delas né? sobreviverem. Mas os empregos, deixa essa máquina fazer. Sim, mas ela vai ser remunerada, ela vai ser remunerada como? Dinheiro tem. O mundo nunca esteve tão rico. Nunca. Nós nunca produzimos tanta riqueza. Então, dinheiro tem. Ele precisa ser distribuído. E aqui não é nenhuma apologia ao comunismo, nem nada. Mas é uma forma... Temos que sentar como seres humanos e dizer como nós vamos dar sustentação, sustento para as pessoas que não precisam mais fazer determinados trabalhos. Ou... que novos trabalhos que são puramente seres humanos, que a gente vai precisar. Por exemplo, cuidadores. O mundo está envelhecendo. Sim, isso daí não tem como a inteligência artificial fazer. Não. Cuidador, dar mais atenção, enfermeira, contadores de história, pessoas acompanhantes, não no sentido pejorativo da palavra, né? Solidão já mata mais do que alcoolismo e tabagismo juntos na Europa. Então as pessoas não têm com quem compartilhar. Então talvez isso seja uma grande forma de aplicar o nosso tempo. Então essas discussões filosóficas têm que ser feitas, porque está aqui. Isso não é exercício do futuro. Mas você acredita que as pessoas hoje devam se preocupar com que tendências, então, quando a gente falou de 5 anos, é muito tempo? Que tendências nesse momento que as pessoas, ou que dicas você daria para as pessoas que estão nos assistindo aqui? Acho que as pessoas primeiro precisam perder o medo. Eu dou palestra, pergunto, você já usou o ChatGPT? Já usou o Gemini? Já usou o Gemini, que é do Google? Não. Usa. Você tem um telefone? Baixa esse aplicativo. Usa. Vê o que você acha. Perde o medo. Né? É como se fosse o vizinho novo que chegou, a gente não sabe se ele vai trazer problema ou se ele vai virar o nosso melhor amigo para assistir jogo. Ou um cachorro, um animalzinho que você acabou de receber, se vai te atacar ou se vai ser seu companheiro. As pessoas têm que se envolver, usar, perguntar. Não tem idade, não tem... eu não sei computação. Não tem nada a ver com computação. Não tem nada a ver com computação. Tem a ver com essa capacidade das máquinas nos servirem. Como nós queremos que as máquinas nos sirvam. Porque se a gente não decidir, nós iremos servir as máquinas.
tão simples quanto isso. Então, põe a mão na massa. Entra lá no chat GPT, faz uma pergunta. Quando a gente pensa na nossa geração, a gente assistiu os Jetsons, todo mundo fala que a gente está vivendo isso hoje. Mas hoje, você já tem geladeira que faz a compra para você, que já diz... Eu sei porque eu até fui ver, porque eu estou interessado em comprar. Tem, a Electrolux tem uma que diz que vai... A Samsung também. Ela vai estragar o feijão. Ela já te diz, isso é hoje, né? Já está lá para vender nas lojas. Aí não vou fazer um jabá aqui para as lojas, mas já está lá. Já fui ver no shopping, já está lá. Agora, Mas ao mesmo tempo nós estamos na era... A nova geração da comida sob demanda. Então, a pergunta é, quanto tempo de vida tem as geladeiras? Porque a nossa geração armazenava comida. A geração da minha filha pede comida. Pronta, você está dizendo. Mas e boa. Mesmo assim, tem gente que vai cozinhar. Sempre vai ter gente que vai cozinhar, que gosta de fazer, etc. Então, eles vão precisar dos ingredientes. Mas a questão da inteligência artificial isso daí, da geladeira já está no nosso dia a dia de hoje. O que mais está no nosso dia a dia? Carro. Assim, o carro, com certeza. Mas, assim, da rotina da casa. Tudo. Televisão. Televisão. Netflix. Como é que chama aquele aspirador de pó que anda sozinho? O robozinho lá. Na sua casa, o sistema de alarme. O fogão, tudo. A gente usa inteligência artificial há muito tempo, sem perceber. No dia que a gente pegou, colocou uma foto, né, e ele reconheceu a pessoa da foto, aquilo é inteligência artificial, deep learning, que é a origem da generativa. Ou seja, é o algoritmo aprendendo, é o computador aprendendo sem intervenção humana. Essa é uma coisa que precisa ser dita. Né? Quando a gente fala precisa de dados para treinar, esse é um tipo de inteligência artificial. Mas deep learning, você já tem algoritmos... É que ele é um estágio acima, né? Onde ele aprende... Você dá um ponto e ele sai aprendendo. A ponto, perdão o trocadilho, dos especialistas, nós especialistas, não sabemos explicar os algoritmos. Que eles mesmos criam. Não dá para explicar. Como é que ele fez isso? A gente não sabe explicar. É mesmo? Eu achei que vocês soubessem. Nós também. Né? Um exemplo... o DeepMind, que é a melhor empresa de inteligência artificial que fez o mapeamento das proteínas, né? da estrutura das proteínas, ela fez... Tem até um documentário no Netflix, chama-se AlphaGo. Go é um jogo considerado... assim... o jogo mais cabeça, onde você precisa ter muita sensibilidade, emoção. É um jogo muito ser humano. E eles treinaram um algoritmo durante anos e desafiaram... Eu estou encurtando a história aqui para não dar spoiler. Desafiaram o campeão... não sei nem como fala. 14 vezes campeão mundial de Go por uma melhor de 5. E o algoritmo fez 4-0. Terminou 4-1. Mas ele fez 4-0. E ele ganhou do campeão mundial porque ele fez movimentos inesperados. E que um ser humano não faria. E pegou o campeão mundial de surpresa. Do tipo... mas isso não é para ser feito. Tanto que ele fez e criou uma sensação de vitória, porém de muita angústia
no grupo, porque o grupo falou, a gente não sabe o que a gente criou. Então eles precisam agora lidar com isso. De novo, nós, eu, você precisa participar disso. Última pergunta para você, a gente está aqui nesse bate-papo que voou, né, como sempre. Quando a gente fala, às vezes, de profissões, as pessoas falam muito, essa é uma área muito promissora, eu quero entrar nessa área. E você que está nessa área, o que você sente que são características que são necessárias para um profissional ser bom nessa área? Primeiro, paixão. Porque a inteligência artificial é altamente frustrante. Então, resiliência aí para... Por que frustrante? Porque é muita tentativa, erro, ajuste. Tem mais erro que acerto. Muito. Você fica treinando. Imagine você treinar uma foca a dançar o zumba, né? Então você tem, né, que ter muita criatividade, porque você não é uma linha, você combina coisas. Se eu fizer assim, se eu fizer assado, se eu tirar esse dado, se eu colocar isso aqui, né? A terceira, trabalhar em equipe. Saber trabalhar em equipe, porque é uma coisa que tem muita troca de informação, tem uma pesquisa aqui que complementa o que você está fazendo, etc. Então, a própria inteligência artificial, ela floresce o que há de melhor no ser humano, que é a criatividade, que é a resiliência, que é o trabalho em grupo, que é buscar o resultado melhor. Então, trabalhar nessa área é divertido. Na verdade, eu tinha uma fantasia de que muitas vezes se trabalha muito sozinho, porque você está desenvolvendo códigos, então você trabalha muito tempo sozinho. Você trabalha um período sozinho, mas os códigos, eles são muito já consagrados, vamos dizer assim. Porque, na verdade, são fórmulas matemáticas. Né? Os códigos... Que até o ChatGPT desenvolve também, né? E você tem hoje geradores de códigos e tal, mas a base mesmo, ela é muito rústica. Se alguém falar assim, inteligência artificial é super sofisticado, não, ela é bem rústica. Você não sabe por onde começar, você pega uma base de dados, né? Você pega um conjunto de dados que você não sabe se vai funcionar, aí você fica ajustando, aí ajusta aqui, aí funciona, aí vem uma nova coisa, destrói tudo que você fez, aí você volta, chama o amigo e fala o que eu errei, e a coisa vai saindo, até a hora que você gera um modelo que a concorrência no dia seguinte destrói e vai ter que começar tudo de novo. Quer dizer, então tem a resiliência, tem um pouco de saber lidar com a frustração o tempo todo. Esses são soft skills, né? Os hard, você tem que saber matemática, álgebra linear, sabe, cálculo diferencial, que é aquele que a gente nunca ia usar muito, né? Probabilidade, estatística, essas são as bases de inteligência artificial. E fazendo girar prato. Né? Muito bom. Não é um negócio de estar lá... Tá pronto. Não. É como se fosse cozinhar de olho fechado sem saber os ingredientes. E às vezes sai uma coisa maravilhosa, às vezes não. Mas no cheiro assim vai saindo, óbvio, tem técnicas, tem ferramentas, tem algoritmos consagrados, tem teorias já aprovadas, etc. Mas isso está mudando ano a ano. diariamente.
Muito legal. Te agradeço muito por essa aula que você deu pra gente aqui, que ensinou a diferenciar tantas coisas e ver as tendências. Então, muito obrigada. Obrigado vocês por me receberem e é um prazer. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês até o próximo Descompressão Corporativa.